Olá, começa agora o Alba Notícias ao vivo, quinta-feira, 19 de abril, dia do Índio. Confira os destaques desta edição. As mudanças na lei seca já entraram em vigor. Fique por dentro do que muda a partir de agora. Pedra fundamental que autoriza obras no aeroporto de Salvador foi lançada na manhã de hoje. Salão da Alba agora tem serviço de massoterapia. Confira as opções de lazer da nossa agenda cultural. E as notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Olá, boa tarde para você. Agora são 2h01. Como mostramos na edição de ontem aqui no Alba Notícias, começou a valer em todo o Brasil a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a lei seca ainda mais rígida. Com as penas mais duras, quem dirigir sob o efeito do álcool e cometer homicídio culposo quando não há intenção de matar, não vai mais poder pagar fiança. Confira na reportagem de Patrícia Oliveira. A lei, sancionada em dezembro do ano passado, começou a valer em todo o Brasil. A nova resolução do Código de Trânsito Brasileiro aumenta a pena para o motorista que dirigir alcoolizado ou sob efeito de qualquer outra substância psicoativa e cometer homicídio ou provocar lesão grave ou gravíssima. A reclusão pode ser de até 8 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir. Nas ruas, a população aprovou as novas regras da lei seca. Eu acho que toda punição para o infrator, eu acho que é válida. E quanto mais rígida, mais o povo aprende. Porque, na verdade, dói no bolso e agora vai doer na vida, né? Eu acho que toda punição é válida. E essa questão de alcoolemia não estava resolvendo, tá? O abuso, as leis de trânsito estavam sendo grandes. Eu acho que ele deve pagar pelos seus erros, né? Sendo uma fatalidade, ele tem que ficar preso para que quando ele saia de lá, ele não venha cometer esse erro brusco, né? Agora, o motorista que for flagrado dirigindo sob efeito de álcool não vai mais poder pagar fiança e responder em liberdade. Por isso, é bom pensar bem antes de beber e dirigir. Para os condutores que se envolverem em situação de acidente de trânsito com vítimas, né, umas penas mais graves. Se do acidente a gente tiver uma vítima fatal, né, esse agente vai ter como penalidade de 5 a 8 anos em reclusão. Caso a vítima seja uma lesão grave ou gravíssima, a pena agora passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Está dirigindo, se envolveu num acidente, a vítima morre, esse condutor é levado à delegacia, lá é feito o exame ou algum outro meio de prova, ele está sob efeito de álcool, dali ele vai para a prisão. Não tem mais o direito à fiança, já que a pena mínima agora é de 5 anos. O valor da multa continua a mesma, R$ 2.934,70. 7 pontos na carteira. O diretor de trânsito da Transalvador afirma que os motoristas precisam respeitar a lei seca e que esse tipo de infração envolvendo álcool e direção precisa deixar de existir. Segundo ele, o órgão realiza blitz diárias pela cidade e agora a fiscalização vai contribuir ainda mais para a diminuição desses crimes de trânsito. A lei seca está aí à nossa disposição há mais ou menos uns 8 a 9 anos, né? Então, são 8 a 9 anos que a Transalvador vem exercendo esse papel cotidianamente na nossa cidade. A respeito dos efeitos dessa situação, a gente pode encarar como um elemento altamente positivo, tá? Tendo em vista que nos últimos 6 anos nós já conseguimos reduzir em quase 53% o número de mortes no trânsito da nossa cidade. Então, eram em torno de 247 há 6 anos atrás, quando a atual gestão municipal iniciou seus serviços, né? E fechamos o ano de 2017 com 110 mortes. Então, é uma redução significativa, atendendo inclusive, né, uma meta sugerida pela ONU que dedicou a década de 2010 a 2020 como a década da segurança viária, né, propondo a todos os organismos mundiais de trânsito uma redução de 50%. Então a gente já atingiu esse patamar, esta meta, e o nosso objetivo é continuar reduzindo ainda mais. Por quê? Porque é um número, né, que a gente só pode se dar por satisfeito, feliz, quando ele for da ordem da escala de 0, né? 0 morte no trânsito da nossa cidade. No próximo sábado, dia 21 de abril, o falecimento do deputado Luiz Eduardo Magalhães completa 20 anos.
Para lembrar a data e fazer uma homenagem póstuma ao político, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão especial nesta quarta-feira. O evento no plenário da Casa reuniu familiares, amigos e líderes políticos. Confira aí como foi. Saudades. Esse foi o sentimento de autoridades, amigos e familiares que lotaram o plenário da ALBA para prestigiar a solenidade póstuma pelos 20 anos de falecimento do ex-deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Para a viúva do homenageado, a morte precoce de Luiz, aos 43 anos, foi um choque para todos, principalmente porque ele ainda tinha muito a contribuir com a Bahia e com o Brasil. Ele foi um grande político, né? Foi um grande nome aí do Brasil. Era um futuro que todo mundo estava naquela expectativa. Infelizmente Deus tirou, né? Mas o lado família, o que eu deixo muito forte é a palavra, né? Todo mundo fala que o Luiz Eduardo era um homem de palavra, o que ele dizia era cumprido. Olhar a carreira política dele é algo que enche meu coração de orgulho. E hoje, apesar da saudade ainda permanecer viva dentro de nós, a gente tem a satisfação também de saber que nosso pai foi um exemplo e que seus ideais servem hoje de exemplo para todos nós baianos e brasileiros. Dono de um vasto currículo, o ex-deputado federal Luiz Eduardo Magalhães iniciou sua carreira pública aos 18 anos, período em que percorreu vários setores ligados ao campo político no estado. O destino, infelizmente, traiçoeiro, nos tirou da convivência e tirou um grande nome da política brasileira. A emoção continua, a saudade também. Homenagens ao deputado Luiz Eduardo Magalhães nunca é de menos. Ele realmente era um homem de palavra, um honrador dos compromissos que assumia e tornou ele uma referência na política nacional. Já aos 23 anos, o parlamentar foi o deputado estadual mais votado na Bahia, eleito com mais de 125 mil votos. Sendo reeleito em 1982, momento em que conquistou a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Para o deputado Leur Lomanto Júnior, o parlamentar deixou um legado político que hoje influencia a todos. Luiz Eduardo deixou essa herança, né, para as novas gerações de políticos da Bahia e do Brasil, né, do espírito público de fazer a política como deve ser feita, sempre olhando as pessoas que mais precisam, que mais necessitam e de forma conciliadora, sabendo se relacionar com seus adversários políticos, sendo um grande articulador e agregador. Luiz Eduardo Magalhães foi sempre um político à frente do seu tempo, um político de vanguarda. Um político que tinha lado, mas acima de tudo ele galvanizava em todos os outros segmentos da política baiana e depois da política nacional. De modo que a Casa do Povo, a Casa da Cidadania, faz uma homenagem póstuma a esse grande político que ainda está muito vivo no coração de todos nós baianos. Em 1987, Luiz Eduardo se elegeu a deputado federal e ficou no cargo por 11 anos. De acordo com o deputado estadual Adolfo Viana e proponente da sessão especial, essa homenagem é um ato para lembrar a memória de um grande político na Bahia, no Brasil e no mundo. O grande político da Bahia, e o exemplo de Luiz Eduardo inspira essa nossa geração que pretende dar a melhor contribuição possível para o desenvolvimento do estado da Bahia e do Brasil. Essa homenagem foi justa a uma pessoa que tem serviço prestados, não só à Bahia, mas repetindo ao Brasil todo. Então nós temos que nos solidarizar com as pessoas que deixaram um bom legado, independente da matiz partidária. Essa casa hoje prestou homenagem realmente a um homem merecedor, inclusive essa casa que leva o nome dele, deputado Luiz Eduardo. No próximo bloco, o aeroporto de Salvador vai passar por obras de ampliação e infraestrutura. Agora são 2h09. Não saia daí, a gente volta já já. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Tem gente que é fiel a alguém. Tem
Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel. Ser fiel é um gesto de amor e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. Foi lançada na manhã de hoje a pedra fundamental que autoriza o início das obras de reforma do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. O aeroporto vai passar por obras de ampliação e melhoria na infraestrutura. O evento contou com a presença do governador Rui Costa, do presidente aqui da ALBA, do prefeito ACM Neto, de representantes da empresa que vai administrar a obra e outras autoridades. A partir de hoje, o Aeroporto Internacional de Salvador passa a ser administrado pela empresa francesa Vinci Aeroports e não mais pela Infraero. A multinacional ganhou a concessão para gerir e realizar as obras do novo aeroporto. O governador Rui Costa, o presidente da ALBA, Ângelo Coronel, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e outras autoridades participaram da cerimônia oficial do cronograma das obras com os executivos da empresa. Nós já teremos esse ano voos novos para Miami, para outros países, para outros destinos, e também nós queremos fazer com que outros centros, como a região oeste, a região extremo sul, Vitória da Conquista, região de Porto Seguro, use e utilize tanto as viagens dos baianos como aqueles que nos visitam, a chegada pelo aeroporto de Salvador. E queremos fazer isso numa parceria com a Vinci, que hoje assume o aeroporto, e desejamos boa sorte e que a gente possa em breve comemorar o aumento do número de turistas, o aumento dos negócios na Bahia. Nós temos certeza que com o novo aeroporto, Salvador vai ter a perspectiva de se consolidar como um dos principais destinos do Brasil e ser competitiva em termos internacionais. As reformas no aeroporto estão sendo feitas por partes. Nessa primeira fase, chamada de 1B, estão sendo feitas reformas nos banheiros, ajustes de fissuras, no sistema de iluminação, também entrega de Wi-Fi grátis e limitado para os passageiros. E vão começar a operar voos para Miami e Santiago do Chile. A nossa ideia é que, de fato, Salvador possa expandir de uma maneira muito significativa esse número de voos internacionais. No ano passado, uma pesquisa de satisfação mostrou que Salvador foi a terceira capital do Brasil com o pior aeroporto do país. O presidente da ALBA, Ângelo Coronel, falou que a reforma era o desejo dos baianos. Esperamos que a Vinci realmente chegue chegando com rapidez para que a gente consiga dotar o aeroporto de uma infraestrutura a nível do que a Bahia merece, a nível do que Salvador merece, porque quem vai ganhar com isso é toda a sociedade baiana. A empresa francesa tem experiência em gerir mais de 36 aeroportos ao redor do mundo. O deputado estadual Zé Neto ressaltou que os grandes aeroportos são geridos por empresas privadas, como é agora o caso de Salvador. Não tinha mais sentido o modelo anterior. Aliás, os bons aeroportos do país são os que estão, e do mundo, são os que estão na mão da iniciativa privada. E a cada dia isso tem avançado. O que cabe a nós do poder público é fazer as parcerias no que tiver a nosso alcance para ajudar, para que a Vinci possa fazer com que o nosso aeroporto fique entre os mais importantes aeroportos, os mais confortáveis aeroportos, os mais modernos aeroportos do mundo. O deputado Manassés, que também participou da cerimônia, ressaltou a importância do aeroporto para o turismo baiano. Geração de emprego, é isso que o povo precisa, né? E infraestrutura, trazermos pessoas de outro país para vir conhecer como a Bahia é linda, como a Bahia é bela, e a gente poder explorar no turismo intensamente, né? E temos um aeroporto da capacidade e da importância que é Salvador e que é o estado da Bahia. Um curso organizado pelos Tribunais de Contas do município e da União foi realizado aqui na Assembleia. A iniciativa é voltada para auditores com a proposta de capacitar os profissionais sobre a lei federal que regulamenta a transferência voluntária de recursos públicos para as organizações da sociedade civil. Durante o curso foram debatidas as novas normas instituídas na lei que rege a atuação dos auditores dos Tribunais de Contas.
Antônio França, palestrante do curso, explicou a importância de discutir o tema. É um treinamento que a gente está tendo junto com o pessoal do Tribunal de Contas dos municípios. Nós temos nessa lei uma grande oportunidade de o Estado crescer na responsabilização das entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para cuidar das finalidades públicas, né? A oportunidade de separar aí o joio do trigo. O grande ganho dessa lei é que ela traz a necessidade das entidades terem um plano de trabalho devidamente estruturado, mostrando qual que é o problema que elas pretendem resolver, como é que elas vão medir esse resultado lá no final. Ela tem que demonstrar claramente qual que é o ganho da sociedade com a aplicação desse recurso mediante a entidade privada sem fins lucrativos. Esse plano de trabalho tem que estar muito bem desenhado. O auditor alertou ainda sobre a seriedade do assunto e ressaltou quais as consequências caso a lei não seja cumprida. Para a entidade privada, ela pode ficar inabilitada de celebrar novas parcerias com a administração pública por tempo indefinido, até que ela repare o mal que fez a sociedade. Porque ela não faz o mal para a administração pública, faz o mal para a sociedade. Quando um programa, por exemplo, voltado para a criança de rua não é executado adequadamente, a criança continua na rua. Então ela está fazendo mal para a sociedade. E para os agentes, isso para a entidade privada, para os agentes públicos e os diretores das entidades, eles vão ser, dentre as penalidades, eles podem sofrer ações de improbidade administrativa. Inclusive o gestor pode se tornar inelegível em decorrência dessas ações, né? Então, são várias, o nível de responsabilidade e o nível de sanção que a lei trouxe é condizente com a responsabilidade e o que se espera do gestor público e o que se espera dessas parcerias. A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador, a Codecon, está auxiliando os consumidores que desejarem rever a cobrança de juros que eles consideram abusivos. Saiba como solicitar esse cálculo com o repórter Sivaldo Amorim, direto da redação. É com você, Sivaldo. Pois é, Darly. Os consumidores que efetivaram um empréstimo junto ao banco ou qualquer outra instituição financeira e acreditam que pagam juros muito altos, podem contar com o auxílio da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, a Codecon, para conferir se a taxa cobrada é ou não abusiva. O órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEMOP, também presta atendimento nos casos de cobranças de cartão de crédito e planos de saúde. A Codecon faz os cálculos para o consumidor sem cobrar nada pelo serviço. Com a ação, é possível saber se a instituição financeira está seguindo a média de taxa de juros praticada no mercado ou se está fazendo cobranças abusivas. O prazo para que o cálculo fique pronto é de até 15 dias. Quando confirmada a cobrança abusiva, o órgão municipal abre uma reclamação e marca uma audiência de conciliação entre o fornecedor, a Codecon e o consumidor. O atendimento é realizado das 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 até às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, na sede da Codecon, na Rua Chile. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Sivaldo. Daqui a pouco, as notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. O Vitória tem partida decisiva esta noite pela Copa do Brasil. Agora são 2h19. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Quais os sintomas da febre amarela e quando devo procurar uma unidade de saúde? Sintomas iniciais: febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Sintomas graves: febre alta, icterícia, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Se você identificar os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa.
quinta-feira e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do Momento do Esporte. Godoy já está aqui. Olá, Boa Darly. tarde, Godoy, tudo bem? E você? Tudo jóia. Hoje o Vitória tem partida decisiva aí, né, à noite, logo mais à noite. Tudo bem? Um abraço a todos. Porque a Copa do Brasil, as partidas são eliminatórias, né? Que você joga 2 partidas, você continua ou não na competição. E o Vitória joga hoje uma partida muito importante. No primeiro jogo, ele perdeu lá em Porto Alegre por 2-1. A gente vai ver essas imagens daqui a pouco, né? A gente vai falar antes da Libertadores. E o Vitória, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do Vitória, que é uma partida muito importante, inclusive o jogo 19 horas e 15 minutos. Mas vamos falar de Taça Libertadores. Nós temos vários representantes no Campeonato Sul-Americano. E a equipe do Corinthians foi a Buenos Aires pegar a equipe do Independente. Se deu bem com o gol de Jadson. Vamos lá, o gol lá em Buenos Aires ontem. Vamos lá. Estão vendo aí o gol do Corinthians, o único gol da partida, o Jadson, pequenininho de cabeça, ele fez aí Corinthians 1, Independente da Argentina 0. Um belíssimo resultado, jogando em Buenos Aires. Os jogos sempre são muito difíceis lá na Argentina, né? Porque a rivalidade do futebol argentino com o futebol brasileiro. E o Flamengo jogou no Maracanã com portões fechados. O Flamengo ainda paga aquele problema que aconteceu o ano passado, esse ano, e o Flamengo jogando com os portões fechados, sem aquela belíssima torcida do Flamengo, empatou com Santa Fé. Vamos lá. Estamos vendo o primeiro gol do Henrique Dourado de cabeça, antecipando o goleiro e fazendo aí 1-0 para a equipe do Flamengo. Vocês estão notando ali atrás que não tem nenhuma presença em público. E o Santa Fé empatou ainda no primeiro tempo e fazendo Santa Fé 1, Flamengo 1. E esse resultado, a direção do Flamengo está muito preocupada, porque não tem ainda um novo treinador. E a torcida começa a pichar. Você sabe o que acontece? Torcida do Flamengo você tem no Brasil todo, no mundo todo. E quando o Flamengo não vai bem na competição, as coisas se complicam. Mas vamos falar agora do jogo do Vitória. Um jogo muito importante, decisivo hoje no Barradão. 19 horas e 15 minutos. Você que é torcedor do Vitória, vai ao jogo. 19 horas e 15 minutos é o jogo hoje no Barradão. O Vitória perdeu a primeira partida lá em Porto Alegre por 2-1. Inclusive aquele frangaço que a gente vai mostrar daqui a pouco para você, do jogador Kaique. E hoje, se empatar, o Internacional continua na competição. O Vitória tem que ganhar por uma diferença de 1 gol para ir para os pênaltis, ou diferença de 2 gols e seguir na competição, que é uma competição muito importante, que é a Copa do Brasil, e a premiação é muito boa também. Vamos relembrar, infelizmente, para o torcedor do Vitória, 2-1 para o Internacional lá em Porto Alegre. Esse foi o primeiro jogo. Vamos lá. Nós estamos vendo aí o primeiro gol da equipe do Internacional, o Patrick, batendo de perna canhota e fazendo o primeiro gol. Vitória empata ainda no primeiro tempo com o Denilson. Denilson batendo aí de perna direita e fazendo o gol de empate. E aí esse gol que ficou muito polemizado pela torcida do Vitória foi o frangaço do jogador Kaique, que será o titular no dia de hoje. Então, o Vitória não tinha feito uma péssima partida, mas o Internacional é um time decisivo, inclusive a colônia gaúcha aqui em Salvador é muito grande, acho que a gente vai ter uma boa presença de público. Relembrando ao torcedor Vitória, o jogo hoje é 19 horas e 15 minutos, um pouco mais cedo. Está chovendo, mas eu acho que o Vitória tem que ter a torcida do seu lado hoje para conseguir bom resultado. Vamos ficar na torcida, né? Torcida, com certeza absoluta. E segunda-feira você retorna para falar... Se Deus quiser, de tudo, né, que vai acontecer no final de semana, porque no final de semana nós teremos já Campeonato Brasileiro. Que bom, muito obrigada, bom fim de semana. Obrigado a você, um abraço a todos aí. Obrigada, Eliseu. Os servidores da Alba ganharam um novo serviço que vai deixar todo mundo com mais disposição para desenvolver as atividades da casa. O serviço de massoterapia foi inaugurado na tarde de ontem e contou com a presença da presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel. Confira na reportagem de Lucas Gomes. O serviço de massoterapia foi inaugurado com capacidade para atender até 10 pessoas por dia. Inicialmente vai funcionar todas as quartas-feiras, com valor acessível. A presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, abriu os trabalhos e aproveitou para desfrutar de uma boa massagem. É um serviço que a Salba está de parabéns em trazer para casa. Com certeza os servidores aqui da Alba vão ficar muito satisfeitos. Você está aqui vindo a uma relaxada, volta para trabalhar e volta revigorado ao trabalho, com vontade, com garra. E é aqui nesse espaço
que funciona o serviço de massoterapia da Alba, com atendimento voltado para os servidores. Para marcar, basta ligar para o salão de beleza da casa e agendar um horário com o profissional. Ângela e Marisa são as massoterapeutas que vão realizar o trabalho aqui na casa. Elas destacaram os benefícios que o tratamento terapêutico oferece para o corpo. A massagem, além de estar proporcionando esse bem-estar que você falou na relaxante, ela vai estar ajudando a parte da linfa, a estar tirando toda a toxina do corpo. Vai estar ajudando a gente a liberar essas toxinas que estão em excesso na célula. Toda a tensão que você tem, o estresse do dia a dia, do trabalho, o que acontece? Faz com que você fique com os músculos tensionados. Então, através dessa massagem, você vai liberar toda a fáscia, vai liberar a musculatura, toda a tensão muscular e com isso você vai sentir a sensação de alívio, de descanso, entendeu? Você sai realmente, após uma massagem, totalmente... Boa pedida, eu acho que até eu vou aderir a esse serviço. Para celebrar o aniversário do Balé do Teatro Castro Alves, o TCA preparou uma edição especial para o próximo domingo, 22 de abril, com apresentações de dança contemporânea. Confira essa e outras opções de lazer para você curtir o fim de semana. No próximo dia 21 de abril, sábado, o projeto Petis, Festival de Arte para Infância e Juventude, promoverá a segunda edição da Feira do Troca-Troca no Espaço Xisto com acesso gratuito. A feira é um espaço destinado à solidariedade e ao consumo consciente através da troca de livros e brinquedos entre as crianças. Abril é o mês internacional da dança e o espetáculo Abril, o Corpo, comemora com debates acerca do corpo e o que ele pode manifestar em uma série de bate-papos entre o público e pesquisadores. Em comemoração ao aniversário do Balé do Teatro Castro Alves, o TCA preparou uma edição especial para o dia 22, quando apresentará os espetáculos Iriguidum e Só Não Me Acorde Antes, ambos do grupo de dança contemporânea da Universidade Federal da Bahia. Os ingressos custam de 50 centavos a R$1, vendidos apenas no dia do evento. Acontece ainda a 18ª edição do Acarajé Cultural, que homenageará a mistura de cores e ritmos que formam o Brasil ao som da envolvente banda Ao Play e da poesia de Pareta Calderache. O Acarajé Cultural é um sarau gratuito promovido pela Companhia Beluna e tem palco aberto aos artistas que queiram se apresentar livremente. E para finalizar nossa agenda cultural, a Caixa Cultural Salvador recebe a série de shows Isso Ainda Dá Repercussão, tributo a Itamar Assunção, em homenagem a um dos grandes nomes da música negra brasileira. As apresentações serão capitaneadas pelo músico baiano Duty Chay e contarão com a participação da cantora e compositora Alines Assunção, filha de Itamar, além de 8 músicos baianos que dividirão entre as datas da temporada. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã você confere o resumo da semana e na segunda-feira nós voltamos ao vivo às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.